pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial e hoje eu vou ensinar como fazer essa linda bolsinha de mão. Olha que fofa, olha o detalhe aqui, na videoaula eu vou ensinar também a fazer essa florzinha, olha os pontos, que lindo. Ó, ela tem bastante espaço, ela cabe o celular, cabe a carteira e super fofa. Tem nas duas opções de cores, tá? Olha só, essa aqui, ó, eu fiz a alça de mão, tá? De crochê. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da videoaula dessa alça de bolsa, tá? E nessa aqui, ó, eu coloquei a alça de couro, tá bom? Aí fica a seu gosto. Ela ficou com 20 centímetros de largura e 14 centímetros de altura. Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o barroco natural, tá? O 6. E vou utilizar também o fio jeans da Círculo, tá? Ele tem 100 gramas e o tex dele Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio barroco natural 6 da Círculo. E vou utilizar também o fio jeans, tá? Ó, da Círculo, ele tem 100 gramas. O tex dele é 378 na cor Bic. Esse fio aqui, ó, como ele é um fio mais fino, eu vou utilizar dois fios. Um eu vou retirar aqui do miolinho aqui do novelo e outro eu vou tirar aqui de cima, tá? Então, eu vou utilizar dois fios de um só novelo, tá? Não precisa ter dois novelos para usar um fio de cada, tá bom? Na outra cor, ó, dessa bolsinha aqui, ó, esse tom de verde aqui, ó, é do fio jeans também, só que na cor militar. Eu utilizei também dois fios, tá? Aqui, ó, eu tenho a linha invisível para costurar o botão de imã e a etiqueta. Aqui eu tenho dois botões de imã, ó, dois pares, tá? Aqui essas alcinhas aqui é para costurar. Aqui um mosquetão, que é para colocar a florzinha penduradinha, né? Que é um detalhe. Marcador. Etiqueta, né? Como eu sempre falo, a etiqueta agrega valor à peça. E aqui eu tenho uma alça de mão, porque essa bolsa é uma bolsinha, né? De mão. E no caso aqui, ó, eu vou utilizar nessa aqui de couro, mas você pode fazer de crochê, como eu fiz essa outra aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo a videoaula dessa alcinha de mão, tá? Feita em crochê, tá bom? Aqui eu tenho uma agulha para crochê 4 milímetros, agulha de tapeçaria para o arremate, agulha de costura e tesoura. Eu vou começar essa peça pelo nozinho inicial e vou começar com o fio barroco natural, tá? Aqui eu vou posicionar o fio e vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, agora eu vou fazer 28 correntes. Esse ponto, ele é múltiplo de 4. Então, se você quiser um tamanho menor ou um tamanho maior, você conta de 4 em 4 correntes até alcançar o tamanho desejado para sua peça, tá bom? 1, 2 correntes, 3... Feito aqui minhas 28 correntes, vou pular a primeira corrente e na segunda vou fazer um ponto baixo. Eu vou colocar a minha agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima. Laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Ó, sobre cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Até chegar aqui, ó, nessa última correntinha. Então, aqui, ó, cheguei ao final, né, desse cordão de correntinhas, ó, aqui vai ser minha última correntinha, e aqui é o nozinho inicial, eu não vou fazer nada. Então, nessa próxima correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos na mesma correntinha, tá? Então, aqui eu faço um ponto baixo, coloco a minha agulha na mesma correntinha, faço o segundo ponto baixo,
coloco a minha agulha na mesma correntinha e faço aqui o terceiro ponto baixo, tá? Ó, aqui eu já virei o meu trabalho e agora eu vou trabalhar, ó, fazendo um ponto baixo no pezinho de cada ponto baixo de base, tá? Então, aqui, ó, fiz 3, né? Então, no próximo ponto baixo de base, ó, no pezinho dele, coloco a minha agulha. Aqui eu já posiciono esse fio, ó, para arrematar já nessa carreira, tá? Eu vou conduzir e vou arrematar, tá? Ó, agora eu laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, no pezinho, né, do ponto baixo, faço outro ponto baixo. Ó, e eu já vou arrematando o fio. No próximo, faço outro ponto baixo. Então, sobre cada ponto de base, né, no pezinho dele, ó, eu vou fazer um ponto baixo, até chegar aqui no cantinho, tá bom? Ó, aqui cheguei ao outro cantinho, aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo, né, bem aqui, ó, tá? E eu vou fazer mais 2 pontos baixos para ficar 3 pontos baixos na mesma correntinha, como do outro ladinho aqui que eu fiz, tá bom? Então, na próxima aqui, correntinha, coloco a minha agulha, faço um ponto baixo, aqui faço outro ponto baixo, né? Aqui eu já tenho 2 e com esse meu primeiro eu vou ficar com 3 pontos baixos. Aqui eu tenho 2 alcinhas, ó, do ponto baixo de base, coloco a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas, laço e faço um ponto baixíssimo. Trago esse fio, ó, passando por dentro dessa argolinha. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo e aqui eu finalizo a minha primeira carreira. Então, essa primeira carreira eu fiz toda em pontos baixos. E agora eu vou iniciar a carreira com... Então, eu fiz a primeira carreira em pontos baixos. E agora eu vou começar a trabalhar o ponto lombadinha, tá? Então, ó, eu vou laçar a minha agulha 2 vezes, vou no próximo ponto de base, ó. Esse aqui não é esse primeiro aqui, tá? Porque esse aqui, ó, já dá pra ver, ó, que ele, ó, o fio aqui tá por baixo dele, tá? É esse próximo aqui, dá pra ver, ó, esse próximo aqui, tá? Então, laço a minha agulha 2 vezes, vou no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, laço, trago aqui pra cima. Laço, ó, aqui eu tenho 4 argolinhas na minha agulha. Eu laço, puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Assim, aqui eu fiquei com 3 argolinhas na minha agulha. Eu laço, passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu fiquei com 2 argolinhas na minha agulha, eu laço e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Ó, eu já viro meu pontinho aqui, ó, já deixo ele pra fora, tá? Pra dar esse efeito aqui. No próximo ponto de base, faço o segundo ponto baixo e no próximo faço o terceiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer o ponto lombadinha. Vou laçar a minha agulha 2 vezes, vou no próximo ponto de base, laço, puxo aqui pra cima. Eu tenho 4 argolinhas na minha agulha, laço, passo por dentro de 2 argolinhas. Fiquei com 3 argolinhas na minha agulha, laço e passo por dentro de 2 argolinhas. Fiquei com 2 argolinhas na minha agulha, eu laço e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho outro ponto alto duplo, tá? Que ele vai ficar, ó. Agora, como eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto de base, ó, ele vai ficar, ó, uma lombadinha, né? Essa voltinha aqui, tá? Sempre colocando ele pra fora, tá? Ó, eu já fiz um ponto baixo, né? Eu tenho que fazer 3 pontos baixos, então eu preciso fazer mais 2. Então, aqui eu faço o segundo e o terceiro. E agora, eu vou fazer mais um ponto lombadinha, né? Que é um ponto alto duplo, tá? Agora, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Já deixo ele aqui pra fora, já, pra dar esse efeito. E vou fazer mais 2 pontos baixos. Então, sempre vai ser assim, tá? Ó, 3 pontos baixos, no próximo, um ponto lombadinho.
mais 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base, e no próximo ponto de base, um ponto lombadinho, tá? E vai ficando assim. Então, agora eu vou laçar a minha agulha 2 vezes, vou no próximo ponto de base e faço mais um ponto alto duplo. Assim. E agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. 2, 3. Deixo ele bem aqui pra fora, ó. Tá lindo demais, né? E agora, eu vou fazer um ponto lombadinho. Então, sempre assim, tá? 3 pontos baixos, um ponto lombadinho. 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base, e no próximo ponto de base, um ponto lombadinho. E eu vou fazendo assim, até chegar aqui no final da carreira, tá bom? Chegando aqui no final, vou fazer um ponto lombadinho, né? Que é um ponto alto duplo. Ó. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Viro, ó, o pontinho pra fora, tá? Pra ficar com esse efeito. Aqui eu já fiz um ponto baixo. Aqui o segundo ponto baixo. E aqui o terceiro ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó, no próximo pontinho aqui, ó. Embaixo dessas 2 alcinhas, ó, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Eu poderia ter marcado com um marcador, tá? Agora, ó, eu vou laçar a minha agulha 2 vezes e já vou começar a terceira carreira. Então, ó, aqui tem um ponto lombadinha, né? Ó, no próximo, ó, ponto de base, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, eu vou fazer o ponto alto duplo, tá? E já vou marcar com um marcador pra ficar certinho ali, saber direitinho depois quando fechar a carreira. Ó, acabei de fazer o ponto lombadinha, né? O ponto alto duplo aqui. Não que o ponto alto duplo seja o ponto lombadinha, tá, gente? É porque, como a gente faz aqui os pontos baixos depois, e aqui também no início, acaba ele ficando, dando esse efeito aqui, tá? Ó, acaba ele ficando pra fora, tá? Se fosse todos da mesma altura, ele seria um ponto alto duplo, normal, tá? Porque ele estaria esticadinho. Ó, aqui eu vou marcar com um marcador, pra quando chegar na final da carreira, eu fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos, ó. No próximo ponto de base, um ponto baixo, 2, 3. Ó, então, nessa carreira, sempre depois desse ponto lombadinho, ó, depois dele, no próximo ponto de base, eu vou fazer outro ponto lombadinha, tá? Vou laçar a minha agulha 2 vezes, no próximo ponto de base, faço o ponto lombadinho. Faço mais 3 pontos baixos, vou dar uma viradinha já pra fora, tá? É bom já deixar ele certinho pra fora. Ó, aqui eu fiz mais 3 pontos baixos, aqui eu tenho ponto lombadinho, então, no próximo, vou laçar a minha agulha e vou fazer mais um ponto lombadinho. Faço mais 3 pontos baixos, opa, né, no mesmo espaço. Viro aqui ele já pra fora, tá? Pra ficar já esse efeito, ó, como vai ficando. Lindo, né? Ó, aqui eu já fiz um ponto baixo, 2, 3, aqui é o ponto lombadinho, então, depois, ó, no próximo ponto de base, faço outro ponto lombadinho. Mais 3 pontos baixos, viro, né? Ó, 2, 3. E no próximo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto lombadinho. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Ó, chegando aqui ao final, onde está o marcador, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Para fechar essa terceira carreira. Retiro o marcador. Laço a minha agulha 2 vezes, vou para a quarta carreira e faço um ponto lombadinho. E agora, eu coloco o marcador aqui, tá? Quando eu finalizar, eu vou finalizar aqui, tá bom? Da mesma forma que eu fiz ainda há pouco. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, no próximo ponto de base, um ponto baixo.
Ó, viro aqui o pontinho pra cá, tá? Deixa sempre ele viradinho, ó, como já tá criando o formatinho já da bolsinha, tá? Aqui eu já fiz um ponto baixo, 2, 3. Ó, aqui tem um ponto lombadinha, né? Sempre vai ser depois dele, ó, que eu vou fazer o próximo ponto lombadinha, tá? Ó. Agora, eu faço 3 pontos baixos. Primeiro, eu vou virar aqui, pronto. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui no fio. Ó, e vai dando esse efeito, ó. Vai ficando assim na diagonal, dá pra ver certinho, né? Ó, aqui o próximo, ó, vai ficar na diagonal também. Aí, 3 pontos baixos. Ó. Aqui tem um ponto lombadinha, ó, passando por ele aqui do ladinho. No próximo ponto de base, faço outro ponto lombadinha. Ó. Aí, eu vou fazer mais 3 pontos baixos, dou uma viradinha aqui, tá? Pra ele já ficar pra fora. Ó, aqui eu já fiz 3 pontos baixos e vou fazer mais um ponto lombadinha depois desse próximo ponto aqui, tá? Nesse próximo ponto de base. Então, é assim, sempre começar da mesma forma que eu comecei, finalizar da mesma forma que eu finalizei, sempre fazendo 3 pontos baixos e depois do ponto lombadinha é que eu vou fazer o próximo ponto lombadinha, tá? Então, eu preciso fazer um total de 8 carreiras de pontos lombadinhas com a cor cru, tá? Eu não vou contar essa primeira carreira aqui de pontos baixos, tá? Só a partir aqui, ó, que tem o ponto lombadinha, tá? Então, aqui eu já tô na terceira carreira, eu preciso fazer mais 5 carreiras, tá bom? Então, eu volto aqui quando estiver finalizando a 8ª carreira de ponto lombadinho. Fiz 8 carreiras do ponto lombadinho e agora eu vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo. Só que agora eu vou mudar a cor do fio, tá? Eu vou cortar, ó, vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros. Ó, aqui eu já fiz 8 carreiras de ponto lombadinha, agora eu vou cortar mais ou menos aqui, vou deixar uns 10 centímetros de fio, tá? Vou arrematar nessa próxima carreira. E vou começar a trabalhar com fio jeans, tá? Ó. Então, aqui, ó, eu fiz meu último ponto baixo, tá? Agora, ó, eu vou tirar esse marcador. Coloco a minha agulha, ó, embaixo dessas 2 alcinhas de onde estava o marcador. Puxo esse fio jeans, passando por essas 2 alcinhas, ó, e fazendo aqui um ponto baixíssimo, tá? Puxando por dentro, ó, passando por dentro dessa argolinha, assim. Então, agora, ó, eu puxo um pouquinho esse fio cru, tá? Pra dar uma ajustada. Pego esse fio que vem do rolo, enrolo 2 vezes na minha agulha, pego esse pedacinho do fio cru e do fio jeans, ajeito aqui, porque eu vou arrematar na próxima carreira, tá? Ó, ó, aqui eu tenho ponto lombadinha e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto lombadinha. Como eu fiz no início das outras carreiras, a mesma coisa, tá? O que muda aqui é que houve a troca da cor do fio, tá bom? Ó, puxo mais um pouquinho esse fio jeans aqui, ó, pra ajustar. Coloco esse fio pra frente, ó, e ajeito aqui, tá? Esses 2 fios para arrematar. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, jogo esse pontinho aqui pra frente. 2, 3. Laço 2 vezes, vou fazer mais um ponto lombadinha, ó. Ponto lombadinha da última carreira que eu fiz, da 8ª tá aqui. Então, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto duplo, né? E depois ele fica o ponto lombadinho. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, puxo aqui pra frente. E vou fazer mais 2 pontos baixos. Ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu só vim aqui,
para mostrar como trocar o fio, tá? Ah, eu vou deixar aqui, ó, marcado com o marcador que eu acabei esquecendo, tá? Ó, quando eu finalizar, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Ó. E olha como o fio já está ficando todo arrematadinho, viu? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas carreiras anteriores, tá? A cada 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base, depois eu faço um ponto alto duplo, que vai ficar o ponto lombadinha, tá? Logo após, ó, esse ponto aqui, lombadinha da carreira anterior, tá? Ó, no próximo eu vou fazer aqui um ponto lombadinho. E eu vou fazendo assim até chegar ao final. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, né? Depois eu faço novamente 2 laçadas na agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto lombadinha. Então, agora eu vou fazer mais 8 carreiras com ponto lombadinha no fio jeans, tá? Então, aqui eu fiz 8 carreiras de pontos lombadinhas com fio cru e agora eu vou fazer com fio jeans, tá bom? Então, eu volto aqui quando eu finalizar a 8ª carreira de pontos lombadinhas com fio jeans, tá bom? Ó, chegando aqui ao final da 8ª carreira de ponto lombadinha no fio jeans, tá? Então, aqui eu tenho 8 carreiras de pontos lombadinhos no fio jeans e aqui eu tenho 8 carreiras de ponto lombadinha no fio cru, tá? E mais uma carreira de pontos baixos, que foi a primeira carreira, tá? Com fio cru. Então, aqui eu vou retirar o marcador e vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando aqui essa carreira. Nas próximas carreiras, eu vou fazer de pontos baixos, então, vai ser 4 carreiras de pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, eu vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, ó, coloco a minha agulha aqui pela parte de trás, embaixo, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Agora, ó, eu não vou cortar esse fio, mas vou trabalhar com fio cru, porque essas 4 carreiras de pontos baixos, eu vou revezar entre uma cor do fio e outra. Então, a próxima carreira eu vou fazer com fio cru, depois de terminada a carreira, eu vou fazer com fio jeans, depois fio cru e depois fio jeans, tá? Então, ó, eu vou conduzir esse fio para na próxima carreira eu trabalhar com ele, tá? Então, aqui, ó, eu laço o fio cru, passo por dentro dessa argolinha. Essas 2 alcinhas que eu puxei a argolinha jeans pra trás, ó, eu coloco a minha agulha pela parte da frente. Aqui eu já posiciono os fios, ó, pra ir conduzindo e arrematando, tá? No caso, o fio cru, o mais curto, eu vou arrematar, tá? Vou dar uma puxadinha aqui. Agora, ó, eu ajeito aqui em cima da agulha, pego esse fio que vem do rolo e ajeito aqui, ó. Laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo. Ó, já fica todo posicionado o fio aqui, tá? Então, o mais curto vai ser arrematado e o fio jeans vai ser conduzido. No próximo ponto de base, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, faço outro ponto baixo. Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E não esquecendo de conduzir o fio, tá? Ó. E vai ficando assim, ó. Tá arrematado certinho, tá? Nem aparece. No próximo ponto de base, outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim, um ponto baixo sobre cada ponto de base, até finalizar essa carreira. Finalizando a carreira de pontos baixos, aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo, e aqui eu tenho 2 alcinhas, né, desse primeiro ponto baixo. Coloco a minha agulha por baixo, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha, no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Agora, ó, eu vou mudar a cor do fio, vou trabalhar com fio jeans, tá? Então, ó, coloco no ganchinho da minha agulha o fio jeans e passo por dentro dessa argolinha. Puxo aqui o fio cru e agora eu vou conduzir o fio cru, ó, na próxima carreira, né? Pra depois que eu terminar de fazer a carreira de pontos baixos com fio jeans, eu vou trabalhar com fio cru. Da mesma forma que eu fiz agora, né? Eu conduzi o fio jeans até aqui, tá bom? Só deixa eu ajustar aqui.
Agora, ó, embaixo dessas duas alcinhas que eu puxei essa argolinha do fio, ó, cru pra trás, eu coloco a minha agulha pela parte da frente, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. E no próximo ponto de base, eu vou fazer outro ponto baixo. Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, como eu fiz essa primeira carreira aqui de pontos baixos, tá? Vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base até finalizar a carreira. E vou finalizar da mesma forma que eu fiz aqui. E depois eu vou iniciar com fio cru, tá? Não esquecendo de sempre conduzir o fio. Então, depois dessa carreira de fio jeans, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos com fio cru. E depois, novamente, eu vou fazer uma com fio jeans, tá bom? Então, eu volto aqui quando eu estiver na quarta carreira de pontos baixos, finalizando a carreira, a quarta carreira com o fio jeans, tá bom? Finalizando aqui a quarta carreira de pontos baixos, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, aqui eu tenho o primeiro ponto baixo e aqui eu tenho o último. E aqui tem duas alcinhas do primeiro ponto baixo, eu vou colocar por baixo a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Mas agora eu não vou fazer com fio jeans, tá? O fio jeans eu vou cortar, vou deixar mais ou menos uns 10 centímetros. E eu vou trabalhar com fio cru, tá? Ó, vou puxar aqui fazendo um ponto baixíssimo. E eu vou fazer um acabamento em ponto baixíssimo em volta dessa bolsinha toda aqui na parte de cima, tá? Só que eu vou arrematar, ó, esse fio. Geralmente, quando a gente vai arrematar o fio, se for em ponto baixo ou em ponto alto, a gente vai sempre deixando esse fio em cima da agulha, né? Cada vez que eu vou fazer um ponto, ó, ele fica em cima da agulha, eu vou arrematando ou eu vou conduzindo. Só que aqui, como eu vou fazer pontos baixíssimos, então, uma hora ele tem que estar por cima da agulha, outra hora ele vai por baixo da agulha, tá? Então, aqui, ó. Aqui ele foi por cima da agulha. Ó, vou fazer outro ponto baixíssimo. Agora, ele vai por baixo da agulha. No próximo ponto de base, agora esse fio vai por cima da agulha, tá? Porque se eu deixar só ele por cima, ele não costura, tá? Ele não vai ficar preso, ele vai ficar solto. Ou se eu deixar só ele por baixo, também ele vai ficar solto, tá? Ó. Agora aqui, deixa eu ver, ele foi por cima, não. Agora ele é por baixo. Agora ele vai ser por cima. Opa, trancou aqui. Pera aí. E agora ele vai ser por baixo. E assim, ó, eu já estou fazendo o ponto baixíssimo, tá? Um sobre cada ponto de base. Ó. Agora ele vai por baixo, ó. É só para arrematar esse pedacinho aqui, tá bom? Depois você vai fazendo normal, sem ficar prestando atenção se ele tá em cima, se ele tá embaixo. Agora ele por baixo. E depois eu corto esse fiozinho aqui, tá? Agora é só trabalhar dessa forma aqui, sem ficar vendo, né, se o fio tá por baixo ou tá por cima. Então, ó, eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira, tá? E olha como fica lindo, olha o efeito que dá. Fica lindo demais, né? Finalizando aqui a carreira de pontos baixíssimos, ó, agora eu vou cortar mais ou menos. Aqui vou deixar 15 centímetros de fio. Tá? Vou puxar, ó, aqui eu tenho meu último ponto baixíssimo e aqui eu tenho meu primeiro ponto baixíssimo, tá? Vou puxar, ó. Agora eu vou colocar esse fio na agulha de tapeçaria, ó. E vou nesse primeiro, ó, pontinho aqui e vou colocar passando pra trás. Volto nesse último ponto aqui, ó. E vou lá no pontinho da frente. Pronto. E agora eu vou arrematar o fio. Vou passar, ó, aqui a parte do avesso, vou passar, ó, o fio, ó, por baixo, ó, das alcinhas dos pontos atrás, tá?
Pulo o último e vou nos próximos. E agora, eu vou cortar o fio. E eu vou arrematar os outros fios da mesma forma, tá? Aqui a bolsinha já está toda arrematada, agora eu vou costurar o botão de imã. Ó, primeiro eu vou costurar o botão de um ladinho, depois eu vou costurar do outro lado, tá bom? Primeiro eu vou costurar esse para aqui, ó. Então, essa parte aqui vai ficar na frente, essa parte aqui vai ficar a parte de trás, tá? Então, essa parte de trás, ó, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos aqui. Aqui, ó, e vou começar a costurar. Aqui eu coloquei um fio invisível na agulha, tá? Ó, juntei as duas pontinhas, deixa eu aproximar aqui. Ó, juntei as duas pontinhas e fiz um nozinho, tá bom? Ó. Agora, ó, posiciono aqui, bem aqui, e começo a costurar, bem aqui, ó. Então, eu vou passar pelo fio, ó, e por dentro da alcinha, e agora eu vou passar, ó, no meio dos dois fios, tá? E vou fazer um nozinho. Ó, sempre passando por dentro do fio e pela argolinha. Eu vou fazer em cada argolinha, vou passar umas 6 vezes, tá? Então, eu vou voltar aqui quando eu estiver na última alcinha do botão, tá bom? Aqui eu já costurei todas as alcinhas do botão, essa aqui também eu já passei 6 vezes, tá? Com a agulha e o fio. Agora, eu vou passar a agulha, ó, pra finalizar, tá? Aqui formou uma argolinha, ó, deixa eu botar aqui pra ver. E vou passar 3 vezes com a minha agulha por dentro dessa argolinha. 1, 2, 3, e puxo. E agora, ó, eu vou passar aqui dentro, ó, por baixo do botão, tá? Deixa eu virar aqui. Ó, vou passar aqui, ó, por baixo dos fios. Eu passo entre os fios, tá? Na verdade, ó. E aqui, novamente. E agora, eu corto esse fio. Pronto. Aqui já tá costurado o primeiro botão. Ó, agora eu vou costurar essa outra parte do botão, que é a parte da frente, tá? Ó, eu encaixo aqui, ajeito aqui, ó, a bolsa. Agora, ó, desprendo aqui, ó, desacoplo o botão, ó, e vou costurar aqui, bem aqui certinho. Da mesma forma que eu costurei esse botão aqui, tá? Depois eu vou costurar aqui do outro lado e depois aqui de cima também, tá bom? Então, eu volto aqui quando todos os botões estiverem costurados. Ó, aqui eu já costurei os botões, tá? Os dois aqui. E aqui eu também já costurei a etiqueta. Agora, eu vou começar a fazer a florzinha. Vou utilizar o fio barroco para fazer o miolinho dessa flor, tá? E as pétalas eu vou fazer com fio jeans. Então, eu vou começar pelo anel mágico, vou posicionar aqui meus 2 dedos e vou colocar o fio por cima. Seguro com o meu polegar, o fio mais curto fica para frente e o fio que vem do rolo fica para trás. Pego esse fio que vem do rolo, enrolo nos meus 2 dedos, cruzando. Seguro novamente com o polegar, viro a minha mão, pego a agulha também vai ser a mesma agulha que eu fiz a bolsa, tá? 4 milímetros. Coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha, com o ganchinho da minha agulha eu puxo, ó, esse fio aqui, passando por dentro dessa alcinha, assim, e puxo pra cima. Aqui formou uma argolinha. Retiro meus 2 dedos de dentro do anel, posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê, o anel mágico e o fio mais curto fica pra frente e o fio que vem do rolo fica pra trás. Agora, eu vou fazer uma correntinha, ó, vou laçar o fio e vou passar por dentro dessa argolinha. Então, aqui eu faço uma correntinha para deixar o meu anel mágico seguro. Agora, eu vou trabalhar em cima desses 2 fios aqui, ó. Eu vou fazer 10 pontos baixos, tá? Então, coloco a minha agulha dentro do anel mágico, laço o fio, puxo aqui para cima e faço um ponto baixo. Coloco novamente minha agulha dentro do anel mágico e faço aqui o segundo ponto baixo. Aqui o terceiro.
E eu vou fazendo assim até completar 10 pontos baixos. Feito aqui meus 10 pontos baixos, vou puxar esse fio mais curto para fechar esse anel mágico, tá? Ó. E aqui eu tenho miolinho, tá bom? Da florzinha. Ó, nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, eu tenho 2 alcinhas, né? Então, coloco a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas, laço e faço um ponto baixíssimo, assim. Puxo essa argolinha, vou no próximo ponto de base, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, pela parte de trás, coloco a minha agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás, assim. Agora, ó, eu vou cortar esse fio cru, tá? Vou deixar mais ou menos aqui uns 10 centímetros que eu vou arrematar na próxima carreira, tá? E agora, ó, eu vou utilizar 2 fios do fio jeans, tá? Como eu utilizei na bolsa, ó. Vou laçar com a minha agulha, vou puxar passando por dentro dessa argolinha, tá? E agora, eu vou colocar a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas que eu puxei essa argolinha pra trás, tá? Do cru, ó. Coloco aqui por baixo. Pego o fio, coloco aqui por cima, porque eu vou arrematar nessa próxima carreira. Laço o fio que vem do rolo, puxo aqui pra cima, ó. E faço um ponto baixo. Tá bom? Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou laçar a minha agulha e dentro desse mesmo espaço que eu fiz um ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos incompletos. Então, coloco a minha agulha, mas aqui eu vou posicionar os fios para arrematar esse fio aqui, tá? Esses 2 fios aqui jeans. Ó, coloco a minha agulha no mesmo ponto baixo, laço, trago aqui pra cima, ó, eu tenho 3 argolinhas na minha agulha, laço e passo por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu tenho um ponto alto incompleto. Agora, eu laço, vou no mesmo ponto de base, laço, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto incompleto. Aqui eu já tenho 2 pontos altos incompletos. Agora, eu laço, vou no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto incompleto. Ó, aqui eu já tenho 3 pontos altos incompletos e aqui eu tenho um ponto baixo e 3 correntinhas, né? Agora, eu laço novamente e vou no próximo ponto de base, ó, e vou fazer 3 pontos altos incompletos. Então, vou no próximo ponto de base, faço aqui um ponto alto incompleto, passando só por dentro de 2 argolinhas, tá? Ó, laço, vou no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto incompleto. Laço, vou no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto incompleto. Pronto. Então, aqui eu tenho 6 pontos altos incompletos, né? E aqui no início eu tenho um ponto baixo e 3 correntinhas. Agora, eu laço a minha agulha e passo, ó, com esse fio por dentro de todas essas argolinhas. Ó, assim. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou no próximo ponto de base, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Ó, e aqui eu já tô arrematando, ó, esse fio aqui, o fio jeans, tá? Ó, e vai ficando assim. Depois também, ó, dá uma puxadinha melhor pra fechar mais esse anel mágico, ó, que ele acaba se abrindo, tá? Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço e no mesmo ponto de base faço mais 3 pontos altos incompletos. 1, 2, 3. Agora, eu laço a minha agulha e no próximo ponto de base faço mais 3 pontos altos incompletos. 1. Deixa eu ver se foi certinho. Não, aqui. Pronto. 2.
e 3. Pronto. Então, aqui eu fiz 3 num ponto de base, mais 3 nesse outro ponto de base. Agora, eu laço e passo com essa laçadinha por dentro de todas essas argolinhas. Assim, passo 3 correntinhas. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Ó, e vai ficando assim. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. No mesmo ponto de base, faço 3 pontos altos incompletos. No outro ponto de base, faço mais 3 pontos altos incompletos. E depois, eu passo com a laçadinha do fio por dentro desses 6 pontos altos incompletos, tá? E aí, depois eu faço 3 correntinhas e faço um ponto baixo no próximo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar aqui no final. Ó, agora eu vou finalizar a última pétala, tá? Vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou laçar no mesmo ponto de base, vou fazer 3 pontos altos incompletos. 1, 2, 3. Agora, eu laço no próximo ponto de base, faço mais 3 pontos altos incompletos. 1, 2, 3. Opa! Agora, eu laço a minha agulha e passo com essa laçadinha por dentro de todas essas argolinhas. E faço aqui 3 correntinhas. Agora, vou finalizar, ó. Vou colocar aqui, ó, onde tem esse ponto baixo aqui, ó, esse primeiro ponto baixo que eu fiz, né? Depois eu fiz 3 correntinhas. Coloco a minha agulha aqui bem no pezinho, ó. Laço e faço um ponto baixíssimo. Ó, assim. Agora, eu vou fazer 30 correntinhas. Ó, eu vou puxar aqui o fio para ajeitar bem aqui certinho. Agora, eu vou fazer 30 correntinhas. 1, 2, 3. Feito aqui as 30 correntinhas, aqui no pezinho, ó, onde eu fiz o ponto baixíssimo, coloco a minha agulha, laço e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó. Pronto, agora eu vou cortar o fio. Mais ou menos uns 15 centímetros, tá? Ó, e vou puxar essa argolinha. Ó, e agora, eu vou colocar, ó, esse fio na agulha de tapeçaria. Ó, aqui coloquei o fio na agulha de tapeçaria. E vou colocar aqui, ó, bem nesse, aonde eu fiz o ponto baixíssimo. E vou puxar lá pra trás, tá bom? Ó. Ajeito aqui, né, pra ficar bem bonitinho, ó. E vou arrematar esse fio, tá? Passando, ó, aqui ao lado do avesso e vou passar nas alcinhas dos pontos, tá? Atrás do lado do avesso. E agora, corto o fio. Os outros fios eu vou arrematar, tá? Da mesma forma. Só que procure arrematar o fio, ó, esse que é o barroco, né? O cru, o natural. Aqui, ó, nessa partezinha aqui dos pontos, né? Que é da mesma cor. E o fio jeans aqui também nessa partezinha que é da mesma cor do jeans, tá? Pra ficar um acabamento bem bonitinho, porque às vezes a florzinha acaba virando. Ó, aqui eu já arrematei toda a florzinha, tá? Agora, eu vou colocar aqui, ó, no mosquetão. Aqui eu tenho, ó, essa alcinha aqui do mosquetão, coloco aqui, ó. Puxo, ó, esse fiozinho. E passo a florzinha, ó, por dentro dessa argolinha que se formou, tá? E aqui eu puxo, ó, fica dessa forma aqui. Agora, é só prender na bolsinha, tá bom? Ficou lindo demais, né? Ó, aqui então eu tenho a florzinha, né? Ó, vou pegar aqui o mosquetão, vou abrir aqui do ladinho, ó. Coloco bem aqui do ladinho.
bem aqui em cima. Olha que fofura que fica. Fica lindo demais, né? Tá muito fofo. E aqui eu coloco a alcinha também do mesmo ladinho aqui. Peraí. Aqui. Pronto. Olha que fofa que ficou. Linda demais, né? Eu estou amando. E tem nessa outra cor aqui também, que ficou muito fofa, né? E ó, só que aqui a alcinha, né, foi de crochê. Tá lindo demais, né? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe aqui o seu comentário e me siga lá no Instagram. E até a próxima!